Olá! Eu gostaria de falar neste vídeo sobre quem é Issa, o Jesus muçulmano. Parece mesmo que Maomé era uma pessoa fascinada por Jesus Cristo. Tem um grande papel, um papel importantíssimo no Corão, uma das literaturas sagradas para o Islã. As outras duas são a Sunna, que é uma espécie de código penal e tal, e os Hadith, que são uma coletânea de afazeres, de coisas que Maomé fez e disse. E no Corão ele tem um destaque muito grande, muito importante. Maria, a mãe de Jesus, é citada inúmeras vezes no Corão. Ninguém sabe quem era a mãe de Maomé. Aliás, ela não é citada no Corão, e muito menos as esposas que ele teve. Mas Maria tem um lugar de muita importância. Mas seria Jesus, o Jesus muçulmano, o mesmo Jesus das Escrituras Sagradas, do cristianismo? Vamos conversar um pouco sobre isso, né? O Jesus a primeira coisa que a gente tem que explicar aqui é que o Jesus encontrado na literatura árabe é diferente do Jesus encontrado na literatura islâmica. Há uma confusão um pouco grande sobre isso. As pessoas acham que todo árabe é muçulmano e acham que o muçulmano e o árabe são sinônimos. Não são. Árabe é uma etnia, assim como os eslavos, né? É uma etnia. Não é uma religião. Islã é uma religião. É mais do que uma religião, é maior do que uma religião, mas para esse estudo a gente vai considerar como sendo apenas uma religião. E o Jesus árabe, ele é muito diferente do Jesus muçulmano e muito anterior também. Eu vou ler para vocês só o primeiro versículo do primeiro capítulo do livro intitulado O Evangelho Árabe da Infância de Jesus. Isso aqui é uma coletânea de livros chamada Apócrifos e Pseudepígrafes da Bíblia. Entre esses livros se encontra o livro Evangelho Árabe da Infância, que é esse aqui. Evangelho Árabe da Infância. A autoria desse livro é atribuída a Pedro, com o auxílio de Maria, mãe de Jesus, que teria colaborado citando várias coisas da infância de Jesus para Pedro. O primeiro capítulo, o primeiro versículo nos diz o seguinte: em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, Deus único. Começamos, com o auxílio e a ajuda de Deus Todo-Poderoso, a escrever o livro dos milagres de nosso Senhor, Salvador, Mestre, Jesus Cristo, que se intitula O Evangelho da Infância, na paz do Salvador. Que assim seja. Esse é apenas o primeiro versículo. Então, se encontra aqui uma vasta referência ao cristianismo, né? Fala da Trindade, fala que Jesus Cristo é Senhor, Salvador e Todo-Poderoso. É diferente do Jesus muçulmano, que é o tema desse nosso estudo aqui de hoje. Algumas partes do Evangelho Árabe da Infância de Jesus podem ser encontradas no Corão, o que é um sinal de como esse livro era importante para o próprio Maomé. Ele foi um livro de grande circulação e aceitação no mundo árabe, na Síria, no Egito e em outros países de língua árabe também, no início do cristianismo. Jesus parece ter tido um grande impacto na vida de Maomé, mas essa é uma história que a gente conta em outro momento. Uma outra coisa interessante também é que Jesus é muito mais importante no islamismo do que o é no judaísmo. No judaísmo, Jesus Cristo é apenas e somente um profeta. Para a religião, é apenas isso. Alguma coisa sem muita importância. A importância de Jesus no judaísmo, obviamente, é financeira, né? É monetária, porque atrai peregrinos do mundo todo, e turística, que as pessoas vão a Israel para conhecer algumas coisas acerca da história de Cristo. Mas como religião, Jesus Cristo, como religioso, ele ocupa pouquíssima importância no judaísmo. O que o Corão fala acerca de Jesus Cristo? O nome de Jesus aparece 25 vezes no Corão. É um bocado de vezes, né?
e é tido como uma figura memorável, elevadíssima, nobre, nesse mundo e no outro mundo. Qualquer muçulmano que leva sua fé a sério, ele considera Jesus uma figura muito importante. O Corão, como eu disse, não cita o nome das esposas de Maomé, nem mesmo da mãe de Maomé, mas fala várias vezes o nome de Maria. Tem um capítulo, uma sura ou surata, quase toda atribuída apenas a ela. Na verdade, nos 10 primeiros anos da pregação de Maomé, ele tem uma mensagem muito semelhante à mensagem de Cristo. Nesses 10 primeiros anos é que ele escreveu os textos que são conhecidos como o Islã da Paz. São textos pacifistas, que levam as pessoas a uma convivência pacífica e tal. Mas teve pouquíssimo êxito, ele não teve muitos adeptos, não conquistou muitas pessoas, e é conhecido como período pré-Medina. Depois desses 10 anos, quando ele invade Medina e Meca e toma pela força, ele inicia o Corão da Guerra. E aí ele muda de estratégia, o Corão ele passa a ser um livro bastante diferente, e Maomé torna-se um guerreiro, um homem que conquista pela força e pela espada. E aí já não tem mais nada a ver com o cristianismo, que nós conhecemos, com o evangelho que nós conhecemos de Jesus. O que o Corão afirma sobre Jesus Cristo? O Corão afirma várias coisas interessantes acerca de Jesus Cristo, e também muito surpreendentes. Tenho certeza que algumas pessoas vão achar interessante isso. Eu vou ler só algumas e vou citar as outras. São vários textos. Esse é o Corão, é uma das traduções do Corão para o português, eu gosto muito dela, com comentários, inclusive, do professor Samir El-Ayak. É muito interessante porque ele comenta nos textos, ele comenta os versículos e as suras, ou suratas. Eu vou ler apenas algumas para vocês. Primeiro, a surata 19, do versículo 19 ao 21. Diz assim: explicou-lhe: sou tão somente o mensageiro do teu Senhor, para agraciar-te com um filho imaculado, santo e perfeito. Disse-lhe Maria: como poderei ter um filho, se nenhum homem me tocou e jamais deixei de ser casta? Disse-lhe: assim será, porque teu Senhor disse. Isso me é fácil, disse o Senhor. E faremos disso um sinal para os homens, e será uma prova de nossa misericórdia. E foi uma ordem decretada. Esse texto deixa claro no Corão. Você pode procurar, há versões para quem não tem, ou que não deseja comprar, há versões do Corão online. Maria era virgem, teve um filho santo, perfeito e imaculado, por atuação de Alá. Um outro texto interessante para a gente ler aqui é que Jesus Cristo fez muitos milagres, inclusive criar a vida do barro, que está na Sura ou Surata 5, 110, que eu vou ler para vocês agora. É um texto um pouco grande, então eu peço que tenham paciência. Surata 5, versículo 110, diz assim: então Alá dirá: ó Jesus, filho de Maria, recorda-te de minhas mercês para contigo e para com tua mãe, e quando te fortaleci com o espírito da santidade, de quando falavas aos homens tanto na infância como na maturidade, de quando te ensinei o livro, a sabedoria, a Torá e o Evangelho, de quando, com o meu beneplácito, plasmaste do barro algo semelhante a um pássaro, e sopraste nele, e eis que se transformou, com o meu beneplácito, em um pássaro vivente. E quando, com o meu beneplácito, curaste o cego de nascença e o leproso, e quando, com o meu beneplácito, ressuscitaste os mortos, e quando convite os israelitas, pois quando lhes apresentaste as evidências, os incrédulos dentre eles disseram: isto não é nada mais do que pura magia. É interessantíssimo esse texto. Fala que Jesus Cristo, filho de Maria, cita o nome de Maria,
foi tutorado, foi ensinado por Alá e aprendeu de Alá o livro, a sabedoria, o Torá e o Evangelho. A Torá é a lei dos judeus, o Evangelho é a lei dos cristãos. Diz que Jesus Cristo transformou um pássaro de barro em pássaro vivente. Diz que ele ressuscitou os mortos. Diz que ele curou cego de nascença e leprosos. É um negócio fantástico. É um negócio muito importante. É um profeta fabuloso para o próprio Islã. E o último texto que eu quero ler para vocês, ele está na Sura, ou Surata 4, versículo 158, que diz que Jesus Cristo foi arrebatado aos céus. Diz assim: mas Alá fê-lo ascender até ele, porque é poderoso e é prudentíssimo. Ou seja, Jesus Cristo foi arrebatado aos céus para junto de Alá. Mais alguns outros textos que eu quero ler para vocês. Que eu quero citar para vocês. Ele nasceu de uma virgem, como já falei, 19, Sura 19, 19 a 21. Ele é santo e perfeito, Sura 19, 19. Ele é o Messias, Sura 4, 171. Ele é a palavra de Deus, o verbo de Deus, Sura 4, 171. Ele é um espírito vindo de Deus, Sura 4, 171. Ele criou vida do barro entre inúmeros milagres, Sura 5, 110. Ele curou os doentes, Sura 5, 110. Ele ressuscitou os mortos, Sura 5, 110. Ele veio com sinais claros de Alá, Sura 43, 63. Ele é um sinal para toda a humanidade do amor de Alá, Sura 19, 21 e 21, 91. Ele é ilustre neste mundo e no além, Sura 3, 43. Ele foi arrebatado aos céus, Sura 4, 158. E ele virá uma segunda vez, Sura 43, 63. É surpreendente, cara. É surpreendente, porque dentro do judaísmo, que é uma religião que nós cristãos temos bastante afinidade, Jesus não é nada. E dentro do islamismo, Jesus Cristo é algo surpreendente, maravilhoso, um sinal de Alá, um espírito vindo de Alá. Ele é tanta coisa legal, tanta coisa importante. Então, qual é o problema? Né? Qual é o problema? Se Jesus Cristo é tão célebre assim no Islã, qual é o motivo de tantas brigas? É aí que entra. O problema é que, mesmo sendo importante, muito importante, importantíssimo no Islã, o Corão nega a divindade de Cristo, nega a Trindade e nega que Jesus Cristo seja Deus. O que as escrituras sagradas do cristianismo falam sobre Jesus? Eu vou ler só 2 versículos para vocês, para a gente poder compreender a diferença. Nós vemos as semelhanças, vamos entender agora a diferença. João 3, capítulo 3, versículo 16, nos diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aqui nesse versículo, nós temos que Jesus Cristo é um Filho de Deus unigênito, ou seja, o único Filho que Deus gerou. Nós somos filhos de adoção e os anjos são filhos de criação. E diz que Jesus Cristo, que Deus dá a vida eterna àqueles que creem em Jesus Cristo. E um outro versículo que eu quero ler se encontra em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Que diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Isso aqui é Jesus Cristo falando aos discípulos depois da ressurreição. Os discípulos estão reunidos em uma sala, ele entra na sala, acham que ele é um espírito, ele mostra as marcas e fala: eu não sou um espírito. Ele era um tipo de corpo glorificado, ele não era corpo matéria apenas, porque ele atravessa uma parede. Ele conhecia uma tecnologia, depois que ele foi ressuscitado, que dava a ele essa capacidade, de atravessar as matérias.
É um negócio muito avançado. E ele diz: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado, esse batismo não é o batismo em águas, esse é o batismo no Espírito, é o batismo em Cristo, ou seja, quando eu creio, eu sou batizado no corpo de Cristo, porque o bandido da cruz nunca foi batizado e foi salvo, e inúmeras pessoas não foram batizadas. Então não é o batismo em águas que salva, é o batismo em Cristo, no corpo de Cristo que salva. Quem crer e for batizado em Cristo será salvo. Quem não crer, absolutamente será condenado. Então essa é a grande diferença do Jesus Cristo muçulmano para o Jesus Cristo, Jesus muçulmano, que é conhecido no Islã como Isa, para o Jesus cristão. Para o Jesus cristão, não. Para o Jesus verdadeiro, para o Jesus Deus. Jesus Cristo nunca foi cristão, né? Ele, enquanto homem, ele era judeu. E depois de ressuscitado, ele é Deus, ele não tem uma religião, ele não criou o cristianismo como o Maomé criou o islamismo. Né? Ele não fundou o budismo como Buda fundou o budismo. Jesus Cristo não fundou nenhuma religião, porque a mensagem do Evangelho não cabe em uma religião. O Evangelho é mais alto, ele é mais longe e é mais profundo do que qualquer religião humana, possa conceber. Então Jesus Cristo não é um ilustre personagem histórico como querem os secularistas. Ele também não é apenas um profeta como querem os judeus. Ele também não é apenas um homem ilustre nesse mundo e no outro, como querem os islâmicos, os muçulmanos. Né? E ele definitivamente não é apenas um Deus pregado numa cruz, como creem ou pensam muitos cristãos. Jesus Cristo, ele é o Deus Todo-Poderoso, que tornou-se humano para resgatar a humanidade e restaurar o equilíbrio aos cosmos. Ele restaurou as dimensões. Né? Nós não percebemos isso ainda, mas perceberemos um dia. E Jesus Cristo, ele ama judeus, ele ama muçulmanos, ele ama ateus, ele ama budistas, e surpreenda-se, ele ama inclusive os cristãos. Né? E deseja relacionar-se com todas as pessoas, e deseja trazer a todas as pessoas vida e vida em abundância. Sou pastor Paulo Tide, grande abraço e que Jesus lhe abençoe e a gente se vê pelo caminho.